Olá, seja bem-vindo ao nosso último módulo do programa Fortalecendo Famílias, no qual falamos sobre a prática de cuidado nas famílias. E hoje temos a honra, né, nós como Lesplexos, de receber a professora Simone Paludo. Seja bem-vinda, professora. Gente, a professora Simone Paludo é psicóloga, graduada pela Universidade Católica de Pelotas, mestre e doutora em psicologia, com ênfase em psicologia do desenvolvimento pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. É professora associada da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e coordenadora do Centro de Estudos Psicológicos CEP-RUA, FURG. É membro também do GT da ANPEP, Juventude, Resiliência e Vulnerabilidade. Tem experiência de pesquisa e intervenções na área de psicologia, com ênfase nas violações de direitos da criança, adolescentes e jovens, violência contra a mulher, desenvolvimento positivo, emoções morais e resiliência. Professora Simone Paludo, seja bem-vinda ao nosso encontro, né? É um prazer receber aqui, né, nessa apresentação do nosso último módulo. Nós tivemos 2 encontros primeiros sobre as práticas de cuidado em famílias. Utilizamos como base as cartilhas, né, que você teve uma participação nele, a cartilha da Fiocruz. Grandes nomes fizeram parte, e foi uma grande colaboração para a gente. E aí, sejam bem-vindos, certo, nesse momento. Muito obrigada, Sara, é um prazer estar com vocês, né? Parabenizo o projeto, né? Uma ação muito importante nesse momento que a gente vive de tanta incerteza, né? Então, oferecer orientações, assim, para a população de uma forma geral é sempre um convite, na reflexão e a possibilidade de promover a qualidade de vida, né, com mais qualidade dessas pessoas. Dentro desse contexto, Simone, a gente vem debatendo muito sobre desafios, né? E a proposta da nossa conversa não é pensar somente no contexto da pandemia, né? Mas no que essa quarentena, né, esse vírus trouxe para a nossa sociedade. E aí, quais são os principais desafios que as famílias vivenciarão durante esse isolamento social? Então, acho que a pandemia ela traz uma série de desafios, né? Desafios que são imensos, principalmente ao grupo familiar. Mas as vivências, né, de cada família, elas são muito particulares. Então, é provável que cada família tenha os seus próprios desafios, né? E esses desafios, muitas vezes, vão depender das condições sociais, das condições econômicas e até mesmo das condições afetivas, né? De uma forma geral, se a gente for pensar, a medida de distanciamento social, que é uma medida extremamente importante para a contenção do vírus, né? Ela traz, né, e ela impõe uma série de restrições às famílias. Então, o afastamento das atividades diárias, o afastamento das pessoas que são importantes, a imposição de rotinas, a sobrecarga, né, de trabalho, principalmente para aquelas famílias que estão com os filhos dentro de casa e continuam em atividades laborais, né? Então, os filhos afastados da escola. Então, tem um cenário que permite, né, vivenciar as restrições da própria Covid, somado ao próprio medo do vírus, né? Então, a insegurança econômica que isso traz, o medo do vírus, o medo do contágio, no caso, né, de algumas famílias que já vivenciam a contaminação, as perdas, o luto, enfim, são muitos desafios que testam as relações familiares, né? E testam as relações, até mesmo as relações mais harmoniosas. Então, nesse momento, acho que é um momento para a gente realmente refletir sobre como essas questões se atravessam aí, né, perante a impressão a família. que eu tenho, as práticas familiares antes eram, eu escuto muito isso, assim, né? Eu não conhecia, não sabia o que minha filha estava estudando, eu não sabia o que ela estava gostando de comer, né? E me encontro nessa quarentena, tanto que eu sonhei com esse momento de estar com a minha família
E agora, quando eu estou com a minha família, eu não sei o que fazer, né? Se encontra com esse vazio, essa angústia, e aí, tipo assim, ai, ela tá com dificuldade em tarefa tal, será que ela tem alguma dificuldade de aprendizado? Como é que a professora conseguia dar conta? Ou então, nossa, será que eu não amo mais meu marido? Será que a gente está bem? Porque a gente sempre quis esse momento mais temporal, né, que eu digo, mais juntos, e a gente não conseguia. Então, essas coisas afetam de alguma forma e nos causam uma reflexão de como estavam essas relações, tanto anterior como também agora, e isso vai trazer uma consequência, né, após esse momento de contato novamente dessa sociedade, né? Enfim, como é que a gente identifica práticas de cuidados que são prejudiciais aos membros familiares? Bom, eu acho que essa primeira questão, né, é importante a gente primeiro identificar quais eram as principais práticas de cuidado que existiam nessas famílias, né? Então, como tu falou, né, antes as famílias já tinham algumas práticas, nesse momento elas se deparam com um cenário em que elas passam a olhar mais para si mesmas, né? E aí a gente fica pensando como que as famílias lidam, né, com essa situação especificamente e com situações de estresse. Então, todos nós estamos mais estressados, né? Então, tanto a família quanto as próprias crianças, os adolescentes, enfim, as pessoas que fazem parte daquele grupo familiar, elas estão mais estressadas, né? E é esperado que nesse cenário de incerteza, de medo, todos fiquem mais dispersos, fiquem mais irritados, entediados, né, com medo. E aí, nesse sentido, se apresentam algumas alterações, né, principalmente de sono, de alimentação. Então, né, talvez todos nós estejamos vivendo essa situação, né, de práticas que até então não eram tão comuns, né, porque agora a gente, afinal de contas, está dentro de casa e isso toma o nosso tempo todo. Né, para crianças que vivenciam e que precisam, né, que têm demandas específicas de cuidado, de saúde, né, ou que vivem num contexto de desigualdade, essas vivências, elas podem ainda estar mais intensificadas. E ok, né, tudo bem, nesse cenário que a gente está vivendo agora, essas manifestações, elas são esperadas, né, frente a uma série de situações adversas que a gente vive. Mas aí a gente tem que ficar pensando, né, como é que a família lida com tudo isso, né? Principalmente nesse momento em que os cuidados são praticamente exclusivos à família, né? Antes ela compartilhava esse cuidado com creches, com escolas, com serviços de saúde, com outros adultos, né, importantes na vida deles, das crianças. E nesse momento ela se vê sozinha, né, sem essa rede de apoio, sem essa rede afetiva. Então, quando a gente identifica essas situações, é importante que as famílias percebam que viver todo esse estresse nem sempre é uma tarefa fácil, né? Que está intensificado. Então, é importante as pessoas terem ciência, né? Que talvez em alguns momentos seja um pouco mais desafiador, né? Que em alguns momentos ela vai talvez se deparar com dificuldades do dia a dia que até então não eram tão intensas, né? Que agora estão sendo vivenciadas de uma forma única. Então, é importante que a família esteja atenta, por exemplo, em situações de estresse, onde gritos, xingamentos, insultos começam a tomar parte do cotidiano, né, e que as pessoas percebam que isso é uma situação de violência psicológica, da mesma forma como uma criança está estressada, um pai está estressado, daqui a pouco ele bate na criança, então muitas vezes as crianças, né, apanham e isso parece para os pais muitas vezes uma prática, né, de educação, quando isso não é uma prática de educação, é uma prática de violência, né, não é uma estratégia de resolução de conflito. Então, muitas vezes esse estresse no grupo familiar, que inclusive atinge o próprio casal, né? Muitas vezes os casais eles podem estar mais estressados e por essa razão, né? Enfim, trocarem insultos ou aumentarem a voz, e esse tipo de situação também se torna uma situação de exposição à violência da criança, porque por mais que muitas vezes aparentemente não atinja elas, né, são situações que fazem com que as crianças testemunhem violência. Então, quando a gente vê o quão danoso, né, pode ser
podem ser essas relações dentro da família, é importante que as famílias comecem a identificar que práticas são essas que elas utilizam, né? Ter ciência de quais as práticas estão predominando dentro de casa neste momento é o primeiro passo para saber o que é prejudicial e o que não é prejudicial. Com crianças que têm deficiência, né, ou tem algum tipo de maior cuidado, não, a maior dependência de adultos ou de cuidadores, enfim, como é que fica nessa situação, né? Como é que sei que na cartilha se coloca isso, mas como é que essa prática hoje dentro do cuidado, como é que é visto? Ele se intensifica, né? Porque muitas vezes essas crianças elas vão ter necessidades específicas, então, inclusive de orientação, né? De orientação ao contágio. Então, parte desde esse momento. Então, que tipo de orientação que vai ser dado para essa criança com relação à higiene, com relação aos cuidados, né, que ela precisa ter? Talvez ela não consiga sozinha lidar com tudo isso, ela precisa de um apoio mais frequente das famílias. Então, isso com certeza pode aumentar a quantidade de estresse que essas famílias vivenciam. E aí, por esse motivo, a gente pode começar a identificar práticas que podem trazer um dano maior. Se a gente pensar, o vírus é uma situação bastante delicada, sim, mas as práticas que ocorrem dentro de casa, quando, né, danosas, elas podem trazer outras consequências, né, para além da própria Covid que a gente está vivenciando. Sim. Nesse período de isolamento, a gente fala muito do vírus, né? Dos sintomas físicos, mas tem um dado que aponta que as denúncias de violência, elas aumentaram para a violência doméstica, e o número de denúncias, até na live com a Silvia Cola, ela aponta isso, né? O número de denúncias com crianças e adolescentes, né? Para crianças e adolescentes que são vítimas de violência, diminuíram, né? Mas ainda há denúncias, porque querendo ou não querendo diminuiu essa rede de apoio, né, que se tinha, né, a escola, enfim, as pessoas da comunidade, enfim, e é interessante, porque eu percebo como é que a gente pode apontar, né, Simone, quais são os fatores que são internos e externos a famílias que estão associados a esse índice de violência, que querendo ou não querendo, não é grande, mas que aumentou, né, pelo menos em proporção ao ano passado, né, pela pesquisa que vocês fizeram. Quais são os fatores que são internos e externos à família, né, que colaboram para que, mesmo havendo menos denúncias por causa da falta dessa rede de apoio, ainda é um número que é grande, que aumentou diante de toda essa proporção, né? Exatamente, né? Essa é uma pergunta muito relevante. Quando a gente identifica, né, cenários de violência, a gente pode já, né, afirmar que a violência ela já fazia parte do cotidiano de muitas famílias brasileiras, né? Não é algo restrito ao cenário da pandemia. Mas, sem dúvida, a vivência de todas essas questões que são muito novas na nossa vida, elas trazem, né, uma outra situação para as famílias que já vivenciavam a violência e que ela acaba se intensificando durante a pandemia, né? Então, a gente, sim, teve registros, né, no início de março, um aumento de 17% nas notificações de violência contra a mulher, né, principalmente nas situações de violência doméstica, e em abril, né, os dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, eles revelaram uma queda de 19%, né, dos registros, das notificações de suspeita, especialmente de violência sexual contra crianças e adolescentes no Disque 100, que é um serviço extremamente importante para o registro dessas situações. Então, quando a gente identifica, né, uma queda nesses registros, isso não quer dizer que a violência não esteja ocorrendo dentro dessas casas, né? Porque aparentemente pode dar essa ideia. O que a gente pode identificar é que, na verdade, cada vez mais a violência ela está escondida dentro dos lares, né? Por que ela está escondida dentro dos lares? Porque muitas vezes os principais porta-vozes das situações de violação, sejam elas quais forem, né, são aqueles serviços que nesse momento estão fechados.
Então, principalmente as escolas, né? As escolas sempre foram né, um porta-voz muito importante das situações de notificação, assim como outros serviços de saúde, nesse momento em que a gente tem redução de equipes, né, que a gente tem uma série de serviços funcionando de forma remota, né, onde nem sempre essas situações elas podem ser vistas, essas situações permanecem dentro de casa. E aí a gente fica pensando, né, duas coisas. Primeiro, o quão protetivo são esses serviços, né, de fato. Então, esse é um fator que sem dúvida, né, contribui muito para a revelação das situações de violência. Por outro lado, né, o quanto que o isolamento por si só ajuda com que as situações se mantenham escondidas, já que o isolamento é uma tática de violência muito utilizada pelos agressores, né? Então, tanto é que muitas vezes a gente identifica os casos de violência ocorrem por muito tempo, justamente, né, por não haver a possibilidade de rompimento daquele vínculo de confiança com o agressor. Então, o que a gente pode identificar é que a casa nem sempre é um lugar seguro, né? Então, é nesse momento que todos nós, eu digo todos nós, sociedade, né, somos convocados, de alguma forma, a cumprir o nosso dever, né? Então, o que é o nosso dever? É o dever de proteção. Então, qualquer situação suspeita, e é uma suspeita, a gente não precisa ter certeza para fazer a notificação, ela passa a ser um dever. Então, é importante que se eu escuto algo na minha vizinhança que me parece suspeito, eu faça a ligação para o Conselho Tutelar do meu município, que eu faça uma ligação para o Disque 100, né? Eu não preciso averiguar o que está acontecendo lá. Mas, né, essa não é a minha atribuição enquanto cidadão. A minha atribuição é notificar, né, os órgãos de defesa, os outros serviços que são responsáveis e que têm essa competência, vão fazer a verificação. O nosso dever, neste momento, é fazer a notificação, né? Então, esse é um fator externo que pode, sim, ser muito importante para o rompimento desse ciclo de violência que até então está invisível. Inclusive, eu costumo dizer muito isso, né, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza muito isso, de que não é somente a família, não é somente o Estado que é responsável, mas toda a comunidade. E aí eu volto para o papel de nós, como comunidade, vizinhos, pessoas próximas, né? Que a gente tem que sim meter a colher, né? Como chama o termo, né? Ou então a gente tem que sim que fazer a notificação, né? O Disque 100 ele está aí para colaborar, né? O Conselho Tutelar das nossas cidades também, né? Enfim, o quanto que é o nosso papel também, esse negócio de dizer, é porque a família não tomou nada, né? Não tomou nenhuma postura, mas nós, como comunidade, né? O quanto que nós temos esse papel de proteger. Então, isso é muito importante para quem está assistindo nossos vídeos, né? Nossos cursos, principalmente, saber que a gente cuida, mesmo que não é da nossa família. A gente cuida por ser comunidade, né? E comunidade, ela é protetiva quando ela impede que haja essas violações de direito ou elas cortam essas violações de direito. E aí, o que é cuidado? Né? E como é que essa prática ela se estende à família? Então, a gente fala de uma perspectiva de muitas violações, mas o que é cuidar? Né? E quais são as práticas de cuidado que a gente pode apontar dentro da nossa família? Para deixar aqui de exemplo para o pessoal que está assistindo. Então, é difícil definir o que é cuidado, né, de uma forma inicial, assim. Mas o cuidado, de uma forma geral, ele envolve um conjunto de práticas, né, que tem como principal função prover um ambiente saudável, né, para o desenvolvimento pleno, para as competências daquela criança, do adolescente, enfim, das pessoas que fazem parte dessa família. E em geral, acho que isso é um ponto importante, né, o cuidado de uma criança e até mesmo de um adolescente, ele em geral é compartilhado, né, então a escola, os serviços, a família extensa, tios, né, avós, principalmente, e até mesmo vizinhos e amigos compartilham o cuidado, né, de crianças e adolescentes em geral. Então, só que nesse momento em que o cuidado ele está centralizado no grupo familiar, para algumas famílias isso pode ser bastante desafiador, né? Então, nesse momento, ela assume um papel de maior relevância, né? E
e nesse momento ela está sozinha. Então, a gente pode identificar que existem várias práticas de cuidado que podem promover o bem-estar dessas famílias, né? Então, famílias que possam demonstrar o afeto, que possam validar a própria ansiedade diante desse momento de estou sozinha, né? Como era bom ter ajuda, mas o que eu vou fazer daqui para frente, né? Como que eu me vejo junto a essa família? Quais os medos, né, que essa situação nos traz? Então, ter ciência de tudo isso que está acontecendo ajuda e muito, né, a que essas famílias possam ter práticas de cuidado mais saudáveis, né? É importante que os pais possam conversar com os filhos sobre a própria Covid, esse momento da pandemia, né? O que está acontecendo? Eles já sabem o que está acontecendo, eles ligam, né? Basta ligar a TV, que tem acesso a várias informações, mas é importante poder conversar com os filhos sobre como que isso atravessa eles, né? Como que isso mobiliza medos, como é que são as vivências, né? É importante ter uma conversa bastante honesta sobre isso, né? Compreender quais são os aspectos que estão ali, né, sendo pensados por aquela criança. E muitas vezes, por exemplo, famílias que estão já vivendo a contaminação, né, o que de alguém querido, de alguém importante na família delas, né, o medo nessas situações ele se intensifica, né, a perda de pessoas, né, se as pessoas em algum momento estão vivenciando luto. Então, é preciso que as famílias possam conversar sobre isso, né? Além disso, é importante que a família consiga planejar o seu dia, ter uma rotina, né, o mais próximo possível da rotina que ela já tinha antes, né? A gente sabe que nesse momento que a gente vivenciou, desorganizou demais as famílias. Mas o quão mais próximo a gente conseguir chegar da nossa rotina, isso pode ser protetivo, né? Então, ter um horário para acordar, ter um horário para fazer as refeições, realizar atividades, né? Organizar o dia da família, de uma forma geral, ajuda, né? Se a família está sobrecarregada, de repente dividir tarefas, né, domésticas, óbvio que aliadas com aquelas situações que a criança pode fazer com segurança, são muito importantes, né? Então, ter um tempo dedicado para o lazer, para o ócio, para o tédio, né? São questões importantes para que a criança consiga, né, perceber que a vida dela continua, que a família consiga perceber que a vida continua de uma outra forma que ela, né, dentro do que ela pode naquele momento oferecer. Uma questão importante que eu acho que é necessário a gente chamar a atenção é que nesse momento, né, em que as crianças elas estão muito mais expostas, por exemplo, ao uso de telas, né, nós aqui fazendo uma atividade que a gente talvez não pensaria em fazer antes, né, mas muitas crianças estão expostas também, até porque as telas acabam sendo um recurso importante na manutenção da organização da família. Né? Muitas vezes os pais, para que a criança fique um pouco mais calma, oferecem desenhos, oferecem jogos, oferecem brincadeiras, quando possível, né? Quando elas têm acesso, é claro, à internet, a esse tipo de equipamento. E é importante que esses equipamentos também sejam usados, por exemplo, para promover esses encontros. Então, tá afastado de pessoas importantes, né? Vamos ver a avó, vamos ver tios, pessoas, coleguinhas da escola, enfim. Um aspecto que é um alerta fundamental é que como as crianças estão mais expostas, claro, aquelas que têm acesso à tecnologia, à internet, como elas estão mais expostas a esse tipo de ambiente virtual, um cuidado extremamente importante que tem que se ter é o que ela está acessando, né? Que tipo de conteúdo ela está sendo exposta. A SaferNet divulgou recentemente um dado que é bastante assustador, né, de que nesse momento em que as crianças estão mais expostas, existe uma ação muito mais intensa de criminosos via internet. Então, isso teve um aumento de 108% nas notificações de pornografia infantil pela SaferNet, né, durante a pandemia. Então, esse é um chamado importante, né, para que os pais possam estar mais atentos ao uso dessas telas, né? Possam fazer uma supervisão mais próxima do conteúdo que está sendo visto, da restrição de sites, né? Para que elas possam, de fato, estarem protegidas, mesmo
diante de todas essas situações. Mas é importante também chamar a atenção que esses cuidados, eles valem para toda e qualquer família, né? Mas a gente não pode negar que existem realidades muito distintas no Brasil, muito distintas, né? Então, enquanto para algumas famílias o desafio é enfrentar o tédio, é organizar as tarefas da escola, né, que está funcionando à distância, para outras famílias o desafio é sobreviver e lidar com a fome. Então, a gente precisa ter essa dimensão para pensar em práticas de cuidado. É interessante, porque também tem essas práticas de cuidado que a gente fala agora são práticas de cuidado que já deveriam ter anteriormente, né? Então, parece que é tudo ligado sistemicamente. Então, eu não tinha esse controle. Quem tinha era a babá, ou quem tinha era a minha mãe, que cuidava a avó da criança, ou qualquer outra pessoa, mas tem que ser redobrado. Então, as pessoas elas estão aprendendo a se relacionar. Eu tenho alguns relatos, sabe, Simone, de algumas pessoas que falam que depois de muitos anos elas conseguiram contar as suas histórias como pais para os seus filhos, né? E o que a gente que estuda família, a gente sabe o quanto que é importante a escuta dessa história para a construção da identidade, né? Para a descoberta da sua identidade. E, tipo assim, sentar e ouvir as conversas sobre o momento que senta na mesa e conversar, como é que era no seu tempo sentar na mesa, né? Como é que era o seu relacionamento com a vovó, né? Olha essas fotos, os álbuns de família agora tem ganhando outra roupagem, né? Então, não é somente organizar, mas contar as histórias que tem ali naqueles álbuns, sabe? De além de conhecer a sua família de origem, você conhecer também transgeracionalmente toda a sua família. Então, tem sido bem interessante, jogos de família, né? Então, assistir filmes juntos, fazer comida junto, cuidar de plantas, né? Vamos cuidar aqui dessas plantas, vamos aprender a mexer, arrumar a casa juntos. Então, acaba que ocorre uma outra versão da família também, né? Que acaba aparecendo, porque pela correria, que já será retomada, né? A gente pensa que se perde essas relações, sabe? A gente pensa que se perde. Então, tem algumas práticas de cuidado que elas contribuem, sim, para o bem-estar familiar. Assim, enfim. E você quer comentar? Pode interromper, viu? Se quiser. Mas assim, a minha pergunta na sua percepção, né, quais são as práticas de cuidado que as famílias levaram desse período de isolamento, dessa quarentena, né, para uma pós-pandemia, para uma pós-quarentena? Olha, essa pergunta ela é bem filosófica, né? Mas a gente pode pensar assim que, de uma forma geral, né? Novamente, as experiências elas são muito particulares, né? E sem dúvidas, as condições sociais, econômicas, afetivas, elas nos ajudam a compreender esse momento de forma diferente, né? Elas nos atravessam. Então, a gente começa a vivenciar o distanciamento social a partir dessas informações, como tu falou, que já faziam parte da nossa vida, né? Que já de alguma forma definiam práticas, enfim, atividades que nós já tínhamos. Então, essa experiência da pandemia, ela pode ser muito positiva para algumas famílias, como ela pode ser muito negativa para outras, né? A pandemia, ela expõe, acho que da forma mais cruel, as desigualdades que existem, né? E acredito que talvez esse seja o maior aprendizado neste momento, né? De que a gente precisa olhar para o outro, né? A realidade que nós temos não é a mesma realidade da pessoa que está muitas vezes muito próxima da gente, né? Então, a gente só que o caminho que a gente tem nessa situação, ele não é tão simples assim, ele não é tão fácil, né? Então, nesse momento em que as famílias elas são praticamente forçadas, né, a coabitação, uma convivência intensa, elas passam a conhecer mais as suas fragilidades, mas elas também passam a conhecer mais as suas potências, né? E esse é um aspecto importante, assim, cada um tem um tempo, cada família tem um conjunto de recursos, né, disponíveis para construir o enfrentamento. Então, né, a própria promoção, assim, da resiliência dentro dessas famílias é um processo, né? E acho que talvez
vários estudos têm nos trazido uma contribuição de que a gente, na verdade, consegue perceber melhor aquilo que a gente viveu no momento de crise depois dessa crise, né? Então, passada a pandemia, passada essa situação de crise, é que a gente consegue avaliar, talvez com maior clareza, o que realmente importa na nossa vida, né? A que nós somos gratos. Então, ainda, a gente não sabe ainda o tempo, né, que a gente vai passar, ou que a gente realmente vai enfrentar, né, a Covid e todas as situações que estão implicadas nela. Mas eu não tenho dúvidas que todos nós somos impactados de alguma forma. Só não podemos afirmar que essa experiência vai ser igual para todos, porque não vai, né? Mas eu espero que depois dessa experiência que a gente saiba valorizar ainda mais o cuidado, né? Valorizar a promoção desse cuidado conosco, com os outros, né? E que a gente possa olhar mais para as pessoas ao redor, porque nesse momento a orientação principal é cuide de si para cuidar dos outros. E acho que essa é a grande aprendizagem, né? A gente precisa ter ações, né, que são muito focadas no grupo que nós estamos, para que esse grupo seja cuidado e para que a gente possa também cuidar das demais pessoas, né? Então, acho que essa é a grande aprendizagem que a gente tira dessa experiência. Eu tenho conversado com algumas pessoas, elas dizem assim: antes eu pensava que o shopping, o consumismo, ela satisfazia as relações familiares, né? E aí eu nunca convivi com os meus filhos no fim de semana, era só dormir, acordava, ia para o shopping, comia fora, voltava. Então, ter que conviver com eles agora nessa casa me ensinou que, para além do shopping, o ambiente intrafamiliar, o contexto, né, intrafamiliar, ele pode sim favorecer o bem-estar, ele pode estreitar relações, o tempo passa quando a gente está junto, e achar essas estratégias de estar junto dentro da nosso lar, né, da nossa casa, dependendo, claro, de cada contexto, mas se a gente for pensar em bem-estar, a gente tem que aprender a conviver também com esses laços, né? Claro que existem os extremos, como a gente já conversou. E falar sobre essas práticas de cuidado, para mim foi uma honra, né? Encontrar uma pessoa que estuda, que é uma especialista, sabe? Que está fazendo pesquisa nesse período, né? Que está escrevendo, que está publicando. Além de mulher, né? Uma grande mulher, que a gente sabe que não, dentro desse contexto não é fácil. E assim, eu queria demais agradecer a participação, né? É uma honra para mim, Sara, e para o Les Plexus tê-la, né, na colaboração desse material. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo usufruam bastante, né? Aproveitem bastante, suguem, né? Anotem tudo, porque cada palavra que foi dada aqui foi muito válida, foi muito importante para o nosso conhecimento e para a nossa vida, né? Para além do conhecimento científico, certo? Muito obrigada, Simone. Quer falar alguma coisa? Esse momento aí. Sara, tenho a agradecer. Acho que é um momento de reflexão para todos nós, né? A gente fica pensando como que a gente pode trazer o que a gente vem discutindo há muito tempo dentro dos muros da universidade para fora dela. Acho que esse é um desafio, né? A gente se desafia o tempo todo. Fazer esses vídeos também é um desafio novo na nossa carreira, né? São estratégias que a gente também precisa aprender a lidar. Então, acho que pensar sobre essas questões, falar e alcançar um número de famílias bem mais amplo, né? E, de novo, a gente tem uma heterogeneidade muito grande que precisa ser pensada, né? Então, sem dúvida, a gente não tem como identificar experiências únicas nesse processo, né? Tem muitos atravessamentos que existem e que precisam ser considerados. Então, às vezes chega a ser até mesmo ingênuo, né? A gente achar que isso tudo veio para nos promover um crescimento, porque não necessariamente se dá dessa forma para todas as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, sem dúvida, acho que poder se olhar e olhar para a própria família talvez tenha sido um grande acontecimento, né? Que promovido por uma grande tragédia, né? Então, são situações que a gente vivencia que a gente não sabe bem
para que caminho vai, né? A gente só espera que, sim, as pessoas possam se desenvolver da forma mais saudável e mais cuidadosa possível. Acho que esse é o nosso papel enquanto pesquisador, né? De promover essas discussões e de alguma forma, alcançar, né, um público muito mais amplo do que o que a gente está acostumado dentro da sala de aula, dentro dos grupos de pesquisa, né, ou nas conversas com os nossos pares, né? Acho que esse é o grande alerta aí que a gente tem, né, de fazer sentido para as pessoas, né, o que a gente pesquisa. O Muito interessante obrigada. desse programa é que é algo que o Lesplex está proporcionando, né, que é o Fortalecendo Famílias, não é somente as famílias que a gente tem próximo, mas esse elo e essa ligação de saber que temos pessoas em outros lugares, do outro lado, lá no sul, né, pensando junto. Então, para as pessoas que estão assistindo, saibam que os obstáculos são vários, mas a gente não está só, sabe? E essa aproximação, né, acho que ela acaba acalentando e nos dando mais fortalezas, certo? Com certeza. E parabéns mais uma vez pelo projeto, né, pela grandeza dos temas, né, da implicação que ele traz para a população. Então, fica o meu abraço a todo o grupo do Lesplexus, especialmente a ti nesse momento, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para conversar sobre várias questões. Gente, eu agradeço o programa Fortalecendo Famílias, do Lesplexus, né, Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos, Casais, Família e Comunidade. A gente agradece bastante a participação. Vocês que assistiram os vídeos anteriores, né, fizeram essa construção, esse é o nosso último módulo, né, o nosso último curso, que é a prática de cuidado. Você já vem construindo muita coisa lá de trás, então nós fechamos com chave de ouro com a presença da professora Simone. Nós agradecemos demais esse momento. E aí ficam os nossos contatos, né, nossas redes sociais para qualquer comunicação. E aí a gente agradece. Simone, muito obrigado. Lesplexus, muito obrigado pela oportunidade a me cedida, tá certo? E aí a gente espera que tenha outros e outros e outros projetos, porque assim como o CEP, rua, né? O Lesplexus também não para, não, né? Normanda não deixa parar, não, tá? Então, muito obrigada. E a gente vai encerrar por aqui, viu? O programa Fortalecendo Famílias do Lesplexus agradece. Tchau, tchau.